Bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje vamos começar uma nova série, a série Diálogos. Essa série ela é baseada nas mensagens que você, espectador, manda para nós com uma série de perguntas, uma série de colocações. E pautado nisso, nós resolvemos agora procurar uma pessoa estudiosa, com larga experiência, que vai objetivar, além de esclarecer, criar melhores condições para a nossa própria vida. Hoje a gente vai falar sobre a importância do doutrinador. Quem é o doutrinador? Como ele vai se relacionar em casos de obsessão, não é? Lembrando, claro, que o maior e melhor doutrinador de todos é Jesus de Nazaré, que há mais de 2000 anos já nos ensinava o correto caminho da reforma íntima, da transformação de almas. No episódio de hoje, nesse primeiro episódio, convidamos a Luciana Santos, uma estudiosa, doutrinadora, que vai dividir conosco os seus conhecimentos e a sua experiência. Muito obrigado, Luciana, por ter aceito o convite. Eu sei que você é muito atarefada, então é muito importante para nós, reconhecermos o seu trabalho. Estamos aqui no meio da natureza, em Paulo de Fronten, é uma cidade fantástica, e já começo logo de cara para começar o nosso programa. Como você conheceu a doutrina espírita? Primeiramente, agradecer o convite, Thiago. Espero aí, dentro desse episódio, atender às necessidades aí das pessoas que têm dúvidas em relação a esse trabalho. E você começa perguntando como eu conheci, quando, Quando? Quando e como? Eu conheci a doutrina há 24 anos atrás. Na verdade, a primeira pessoa que conheci a doutrina foi a minha mãe, mediante alguns problemas de caráter mediúnico, estava passando por um problema muito sério. E nós éramos católicas, Aí depois que minha mãe entrou, tomou a decisão dela de entrar, e em seguida também comecei a ter problemas de mediunidade. Aí logo em seguida fui convidada, mas eu fui um pouco resistente, nova, ainda cheia de expectativa, desconhecia a doutrina. Até que meu pai me perguntou por que eu não... Minha filha, por que você está tão resistente a entrar para a doutrina? Disse, pai, é porque é muita responsabilidade. Aí ele virou para mim e falou assim, mas desde quando, filha minha, eu tenho medo de responsabilidade? Se o pai entrar, você entra? Eu falei assim, você fala isso por mim? Eu falei assim, faço, filho. Aí foi assim, meu pai me deu a mão e nós entramos. Aí era minha mãe, meu pai, eu, aí meu irmão, e estamos até hoje. Hoje está marido, está os filhos, está a família toda. Olha só, os filhos na evangelização. Os filhos já tendo assim, já serem iniciados na evangelização, quer dizer, tendo muito mais sorte do que eu, porque já estão praticamente crescendo dentro da doutrina, graças a Deus. Graças a Deus. Há quanto tempo você atua como doutrinadora? Olha, Thiago, como doutrinadora, eu tenho assim uma base de uns entre 15 e 17 anos. Bastante tempo. Bastante tempo, E a coisa aconteceu de uma forma muito inusitada, porque eu só ficava nos bastidores observando e assessorando, fazendo trabalhos assim pequenos, mesmo de auxiliar, de suporte ali. E até que numa determinada situação precisou de uma emergência e a pessoa me convidou a fazer doutrinação. Olha só. E eu fui, peguei fizemos aquela coletânea do que eu já observava dos outros fazerem e a coisa aconteceu. Aí dali eu fui orientada por um amigo espiritual a estar lendo o livro Diálogo com Sombras do Hermínio. Incrível, excelente. E que foi paixão à primeira vista, E dali, pronto, eu vi que a coisa era muito mais profunda do que materialmente se mostrava ali para todos nós. Aí pronto, ali eu fui buscando mais literatura, mais romances, e eu fui percebendo que dentro dos romances, quase todos os romances espíritas, tinha ali um contexto de obsessão, uma trama obsessiva ali nos livros, que foi assim, gente, para onde que eu leio você vai encontrar um processo obsessivo, uma trama que se desenrola e que vai por encarnações e que volta. E ali eu fui aprofundando, e estamos até hoje estudando, ver se a gente aprende um pouquinho. Isso aí. Na sua opinião, quais as principais características que um doutrinador deve possuir? Essa pergunta, ela na verdade não é minha. Ela vem de 63 pessoas que acompanham o canal, A gente tem observado no movimento espírita brasileiro
que algumas casas estão deixando de oferecer esse importante serviço fraterno, né? Por uma série de razões, dentre elas a falta de preparo, né? Falta de confiança do próprio tarefeiro. Então, na sua opinião, quais são as principais características que um doutrinador, um tarefeiro, um evangelizador deve possuir? Olha, Tiago, você esbarrou numa coisa muito interessante, porque tem pessoas também que quando está iniciando, isso encontra pequenas barreiras, né? Que está dentro da gente mesmo. Exemplo. Eu não posso. Quem sou eu para ser doutrinadora? Quem sou eu se eu sou uma pessoa imperfeita, né? Mas, todos nós temos consciência que nós estamos no período de provas e expiações. E que aqui não existe pessoas perfeitas. A imperfeição ela faz parte ainda da nossa condição evolutiva para uma questão de a gente se melhorar cada dia. Então a gente não pode fazer dessa coisa na gente de imperfeição de evitar de fazer um trabalho, de participar de um trabalho. Então a primeira coisa que você tem que ter para participar de um trabalho, para se ingressar num trabalho, você tem que gostar do que você faz. Tem que gostar. Você tem que, num livro, numa literatura, ou observando, ou participando, você tem que sentir que aquilo ali faz parte de você. Você se encontrar no trabalho. Identificação, você tem que ali se identificar com o trabalho. À medida que você se identifica, as qualidades que você precisa ter, elas vão surgindo naturalmente. Porque quando você se identifica, você quer se aperfeiçoar. Né? Eu quero. Qual é o caminho? Você tem que ter uma formação básica da doutrina. Você tem que ter um conhecimento básico da codificação. Básico. Não estou falando aquele conhecimento profundo de ano que a gente passa uma vida estudando, né? Mas tem que ter um conhecimento básico. Em segundo lugar, eu acho que é importante você tem que ter familiaridade com o Evangelho de Jesus. Sem dúvida. Porque é desse conhecimento de Jesus que vai vir toda a inspiração para você ali, através da energia da palavra, você ofertar, você ser o canal, você literalmente ser um médium de Jesus ali, transmitindo para aquele irmão todo o conhecimento, todo o legado, todo o ensinamento moral que Jesus nos deixou. Né? Porque no momento que você está oferecendo para o irmão, você também está oferecendo para si próprio. É dano que se recebe. É dano que se recebe. Às vezes eu vejo pessoas assim, eu estou ajudando o irmão? Não, eu também estou me ajudando, porque doutrinando ele, também estou me doutrinando. Então a gente acaba crescendo junto, né? Outra coisa que você tem que ter, que eu acho que é importante, você tem que ter sensibilidade. Você tem que ter a mente muito aberta para você estar sempre buscando possibilidades novas, né? A gente tem observado aí que o processo da obsessão, ela tem se aperfeiçoado. Sim, as trevas elas estão se atualizando constantemente. A gente não pode achar que a obsessão ela vem de mentes que não têm inteligência, não. Tem sim. E que a todo instante ela fica buscando meios de burlar o processo da desobsessão. Então eu acho que o doutrinador tem que ter a mente aberta na perspectiva de estar buscando sempre estar se atualizando dentro do trabalho que ele realiza, né? Tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter autoridade moral, que isso é importantíssimo também. Porque o obsessor, às vezes, ele vai nos acompanhar para ver se a gente é aquilo que prega, não é? Justamente. Eu costumo dizer para a equipe que o trabalho ali na reunião é fácil, nossa, é tranquilo. Mas o nosso trabalho mais árduo é quando finaliza a reunião e a gente vai viver o mundo aqui fora. Porque tem pessoas porque eles nos acompanham, eles nos observam, eles nos analisam, para ver se eles podem dar credibilidade naquilo que nós estamos passando para eles. Né? Então eu acho isso muito importante, porque educar pela palavra é importante, mas pelo exemplo é determinante quando você está na perspectiva de propor uma mudança, uma reforma para alguém. Porque o espírito que você está conversando, né, que até atualmente hoje algumas literaturas não gostam muito de usar o termo mais doutrinador, eles usam o termo dialogador, né? Você tem que, naquela conversa, nesse diálogo como eu estou tendo com você aqui agora, você tem que mostrar, você tem que passar uma verdade. Você tem que fazer que aquela pessoa que você está conhecendo naquele momento confiar em você. E não é uma tarefa fácil. Então você tem que ser muito sincero. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que se colocar no lugar dele
você não pode jamais, como doutrinador, se colocar numa posição acima do que teu irmão ali. Não, ele é teu irmão. Né? No momento que você consegue estabelecer um vínculo de proximidade, eles liberam mais, eles falam mais, eles se permitem mais. Você imagina você conhecer uma pessoa agora e ter que convencê-la de comprar algo, né? Você tem que envolver aquela pessoa para ela se permitir ser auxiliada pelos amigos espirituais. Então, você gasta ali a energia da palavra, mas que essa energia ela tem que estar muito carregada de amor. Não basta só a técnica. Ela tem que estar muito recheada, ela tem que estar, tem que buscar lá mesmo dentro de você o amor. Ele tem que sentir que naquele momento ele está sendo ouvido, porque é uma tarefa importante também para o treinador, saber ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir. É determinante, porque no momento que você ouve o que o irmão sofredor traz, é em cima daquilo que ele traz que você vai trabalhar. Acima daquilo. Então, se você não deixa de falar, você não... Justamente, esse é um problema que a gente tem visto em algumas casas, que a entidade chega ao médium de psicofonia, não é dada a palavra a ela, e o doutrinador descarrega uma série de frases de efeito, né, citações bíblicas, e o trabalho fraterno não acontece, né, e o problema não é resolvido. E a gente tira isso pela gente, quando a gente está passando por momentos difíceis, quando a gente está angustiado. É tão bom ter uma pessoa que nos ouve, né? Que a gente nos escuta sem nos julgar. Sem nos julgar, porque não nos cabe ali julgar o irmão que está naquela necessidade. Justamente. Não tem como. Então a gente tem que ouvi-lo no sentido de encontrar dentro dele o caminho ao qual ele se perdeu, né? E que ele não está sozinho no sofrimento dele. Isso é muito importante para você ter sucesso. Sempre tem alguém que o ama. É. Não é? Excelente. Essa lembrança, a colocação é muito importante, né? Até porque, que nem a gente já conversou, será que nós já não fomos obsessores? Nossa. Né? E o tato também, você tem que ter prudência, né? Você tem que ter muita prudência, porque embora nós tenhamos o conhecimento, nem sempre é prudente você dar informações para o espírito, porque às vezes tem espíritos sofredores que chegam numa reunião e que eles não aceitam o fato de estarem desencarnados ainda. Olha só. Né? Então você vai tratar, então você tem que ter toda uma psicologia, né? Para não apavorá-lo naquele momento e explicar o que ele está ali e você passar confiança para ele, tranquilidade, mas não privar também, não passar muita informação que naquele momento ele não está ainda receptivo a receber. Então as vibrações de carinho da equipe, as vibrações de carinho do doutrinador, a negociação, porque você acaba sendo ali intermediário, né, dele com a espiritualidade, para que ele se permita ser auxiliado pelos amigos espirituais. Tá certo. Você já começou a falar um pouquinho, mas vamos tentar aprofundar, se for possível. Qual a importância da codificação espírita no seu trabalho? Bom, a importância da codificação espírita, ela é, nossa, e quando a gente fala em uma organização de uma equipe, cada um com uma função pré-definida, né, como é que a codificação ela vai nos dar um norte seguro do sucesso, para o sucesso do trabalho? Porque a codificação ela vem nos auxiliando, né, ela nos auxilia no momento, como você bem colocou, de montar uma equipe, né, de você montar uma equipe, de você fazer o processo seletivo, quais são os critérios dos médios que vão compor aquela equipe, qual o tipo de perfil, qual o tipo de energia que você vai buscar para você encontrar ali uma harmonia. Então tem ali, né, o doutrinador, tem o dirigente do trabalho, tem os médios que sustentam, que ficam ali no processo de sustentação, tem os médios de psicofonia. Então, a doutrina, ela nos dá justamente esses recursos para a gente tentar criar um ambiente o máximo agradável possível para receber esses irmãos, né? Como eu te falei, ela nos dá também a técnica, nos dá muita técnica de abordagem. De abordagem, porque nem sempre o espírito sofredor que chega ali, ele tem noção do tempo, espaço, ele ainda está preso ainda ao trauma ao qual ele desencarnou ainda, né? Então ele vai te dar recursos
para você melhor usar as palavras corretas para despertar dentro daquele irmão sofredor o que ele tem de melhor dentro dele, mas que ele esqueceu. E permitiu o seu resgate. Isso, e permitiu o seu resgate. Excelente. Algumas obras nós consideramos como complementares à codificação, como por exemplo a coleção A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz. Né? Muitas obras de André Luiz, para não dizer todas, narram com detalhes casos de obsessão simples, complexas, né? E por aí vai. Qual a sua opinião a respeito da importância do estudo de André Luiz por parte de um doutrinador? É muito importante, né? É muito importante, porque uma das coisas que eu gosto muito das obras de André Luiz é dificilmente um doutrinador, né? Uma pessoa que compõe a mesa, ou que é estudioso e que gosta do assunto, vai em algum momento ler essas obras, como você bem colocou, complementares, porque o André Luiz, ele se coloca, ele nos representa, na verdade, no plano espiritual, que ele traz uma vivência desse mundo espiritual de uma forma muito simples, muito acessível, de fácil entendimento. Então eu acho assim muito relevante, né, quando o André Luiz tem a oportunidade dos vários instrutores que ele passou, que ele estudou, que ele acompanhou, que ele estagiou no plano espiritual, as informações que ele nos traz é extremamente relevante nesses momentos nos trabalhos espirituais, até mesmo para a função do doutrinador, porque às vezes a gente esquece que aquela reunião mediúnica, aquela reunião de atendimento não é uma reunião social, é uma reunião espiritual, é uma reunião de acolhimento. E muitos doutrinadores às vezes esquecem, acham que aquilo ali é uma reunião social. Então, bate-papo, bate-papo, boa noite, meu irmão, como é que você está? Não. Então ele vai inspirar, ele já vai mostrar um cenário, eu acho que isso é legal, as obras de Luiz, ele já mostra um cenário ao qual aquele irmão às vezes está chegando. Né? Sim. Então você tem, eu acho que as obras de Luiz dá uma noção para o doutrinador de como aquele espírito está no plano espiritual. As dificuldades, né, a questão muitos perigos que existem, zonas umbralinas. Então, eu acho que o doutrinador ele tem uma visão muito ampla através dessas obras do que de fato esses espíritos, do que ele está encontrando, né, e o que ele ainda pode encontrar se ele se permitir aquele auxílio espiritual. Sim. Naquele momento. E são obras escritas há quase 70 anos, não é? E continuam sendo atuais, muito atuais. Fantástico. Bom, nós falamos anteriormente do Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio Miranda, um dos maiores estudiosos de espiritismo brasileiro no Brasil. Falamos de André Luiz, mas existem mais algumas obras que você incluiria como de grande importância para você no seu preparo como doutrinadora? Tiago, tem sim, né? Eu acho que toda literatura, eu recomendo aos doutrinadores, às pessoas que são doutrinadores, que gostam, né, de estar, como eu falei, estar sempre se atualizando. E a espiritualidade, você vê, ela nos traz as verdades do mundo espiritual em conta-gotas. Sim. Né? Você vê, embora as obras de André Luiz sejam obras sempre atuais, a gente sabe que o mal, né, ele se organiza. Sim. Ele se reorganiza de várias formas para tentar dublar esses trabalhos assistenciais. Então eu gosto muito, ultimamente eu tenho lido bastante as obras do Inácio Ferreira, sim, claro, né, que também teve um papel relevante da doutrina na questão da obsessão, né? Gosto muito das obras também da Modesta, Maria Modesta. Espírito Inácio, Espírito Modesto. Espírito Modesto. Então eu gosto muito porque eles nos trazem uma realidade, várias formas de abordagem dentro da obsessão, como doutrinador, é extremamente importante. Então, é uma obra complementando a outra, cada um trazendo a sua visão, mas cada uma contribuindo de forma assim positiva para que aquele doutrinador tenha assim várias opções de leitura dentro de um problema espiritual. Perfeito, perfeito. Até porque cada caso é um universo, né? Verdade. Bom, e falando de cada caso um universo, qual o caso mais dramático
você presenciou nesses anos todos de trabalho como doutrinadora? Nossa, pergunta. É uma pergunta que é difícil, né? Força a memória, Força né? um pouquinho, né? E que também visa valorizar o esforço da reforma íntima, do preparo do trabalhador, né? De uma casa espírita, e talvez orientar alguém que esteja assistindo o nosso episódio que possa estar vivenciando alguma dificuldade nesse sentido. Olha, Thiago, assim, eu vou ser muito sincera para você, né? Porque foram tantos casos, meu Deus do céu, né? 16 anos, né? Escolher um é difícil, porque cada caso, cada doutrinação, ele te traz um aprendizado diferente. Ele te traz um grau de dificuldade que é um desafio para você. Então, teve casos, né, que a gente tem que estar estudando ele para criar estratégias para você conseguir um sucesso ali naquele momento. Mas assim, eu vou ser muito sincera com você. De muitos casos, né, não tem nem como dizer todos. Talvez, né? Mas assim, dentro da desobsessão, dentro da doutrinação, o que é mais desgastante, que é mais difícil, assim, às vezes, que é um desafio para o doutrinador, porque até o próprio doutrinador, ele vai se sentir que ele se desgasta até mais. Não é, às vezes, na passagem do irmão sofredor, né? Porque o espírito, às vezes, quando está passando na energia do médium, a gente conversa com ele, tal, ele conversa com a gente, né? O tempo é um pouco mais cronometrado. Daqui a pouco ele só vai. Mas o que desgasta mais é quando a gente lidar com um obsessor encarnado. Ah, sim. Nossa Senhora, Thiago. Dá trabalho porque é mais difícil, Sim. né? É mais trabalhoso. E muitas vezes ele chega na qualidade de vítima, Isso, né? Eu sou obsidiado. E você mostrar para a pessoa, né, que o início do problema está dentro dela mesma, né? E não ficar buscando o problema dos espíritos é complicado, é desgastante. Sim. Mas teve casos assim, vários casos, mas teve um que eu te falei, né? Eu lembrei das obras da doutrina, que foi um caso de uma senhora que ela já estava há bastante tempo já nesse processo de obsessão e ela já estava acamada, né? Perfeito. Ela já estava acamada. E pelo tempo que ela já estava naquele processo de simbiose já com o irmão sofredor, a família veio, todo mundo quando vem buscar ajuda no desespero, foi diagnosticada a obsessão. Aí a espiritualidade, né, pediu assim, nos informou que se ela até poderia encaminhar o irmão, mas que a família tivesse preparado, que de repente a obsidiada, ela não aguentaria, né, essa separação dela com esse irmão sofredor. E ficou uma decisão difícil, porque nessa hora quem é que decide? É a família, né? Então, olha que situação, uma pessoa cheia de esperança, cheia de perspectiva para aquela pessoa ficar bem, ficar curada, e ela ter essa, não dizendo que isso iria acontecer, mas poderia acontecer. Mas aí nós informamos, nós conscientizamos a família de que isso poderia acontecer, e foi feita a desobsessão, foi refeita a retirada, e infelizmente a moça não conseguiu. Parte orgânica não suportou. Não suportou, né, aquela ruptura, né? Ela já estava bem debilitada. Para mim foi um caso muito difícil, foi o primeiro caso, né, nesse sentido de simbiose, assim, que a gente presenciou, né, assim, a separação pedindo, mas a gente sabe que tudo está na mão de Deus, na espiritualidade. Um né? caso Então, bem dramático. Bem dramático. E também a gente teve muitos casos, né, de fanáticos religiosos que às vezes vêm na reunião e que vêm, né, falando com conhecimento ímpar da Bíblia, com conhecimento ímpar até mesmo do Evangelho, e a gente esse desgaste mais porque você busca mais você, que você tem que conversar com ele,
numa perspectiva não de competição, que ali não cabe isso. O Hermínio até pondera alguma coisa no Diálogo com as Sombras, né? Não cabe isso, mas de entendimento. Então, só foram casos assim, mas nós tivemos bem mais casos assim que todos eles, mediante ao grau de dificuldade, sendo ele mediano, sempre traz um conhecimento, porque nenhuma, por incrível que pareça, nenhum atendimento ele é igual ao outro. Ele é igual na estrutura, mas na essência, ele sempre te traz alguma coisa diferente, Sim. uma coisa nova para você refletir, né? E aquilo fica aprendizado para todos ali. Né? Então você comenta assim: devemos estudar os casos que passam pela nossa mesa, registrar. Temos que estudar, temos que nos dedicar, temos que ter a humildade, às vezes, de buscar ajuda, até às vezes psiquiátrica. Sim, isso é um problema, que as pessoas acham que tudo é espiritual. Temos, né? Porque uma das coisas mais difíceis, né, é você separar aonde termina a obsessão e aonde começa o processo de distúrbio mental. Né? É uma linha tênue que separa esses dois problemas que às vezes podem estar juntos, às vezes quando você trata o outro continua, e que nesse momento aí a equipe, né, junto com a espiritualidade, tem que ter a parceria de um médico psiquiátrico, de um psicólogo, para fazer o tratamento complementar Sim. com aquela pessoa. Então hoje nós estamos vivendo aí um processo de muitos surtos, muitas síndromes, né? Isso tem assim chegado com bastante pessoas chegando com problemas dessa ordem para o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante a gente estudar para justamente a gente estar vendo o que é do espírito Isso. E o que é da matéria. Para a gente, porque o espiritismo ele não veio para falar que a parte de medicina está errada, não. Eu acho que espiritismo e medicina podem caminhar lado a lado para o resultado é bem mais efetivo. Entendi. Bom, Luciana, você tem mais alguma mensagem final? Eu tenho sim, Eu acho que para as pessoas que gostam, para as pessoas que admiram esse trabalho, busquem, estudem, passem uma vida, porque a gente nunca vai falar que a gente sabe tudo, porque a gente está sempre aprendendo com as pessoas, a gente está sempre aprendendo com a equipe, e outra, a espiritualidade, quando ela percebe que a pessoa está pronta para aquele trabalho, o trabalho lhe chega assim naturalmente. Né? Então, assim, espere o seu tempo, espere o seu momento, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho também aparece. E foi assim, às vezes aparece no momento que você não espera. Né? Então, se prepare sempre, procura, eu acho que um dos grandes desafios do século hoje é você saber viver em equipe, né? É você saber que na equipe cada um tem a sua função, respeitar isso e fazer disso essa família, fazer desses trabalhos para quem é doutrinador esse aconchego, um lugar onde que os espíritos ali vão colocar as suas misérias mais profundas, né? Por isso que eu reforço a ética também, né? Do que é dito ali. É muita confiança para você, de repente, jogar todo um trabalho espiritual por uma imprudência, por um momento de ansiedade, por um momento de imaturidade. Então, todas as pessoas que gostam, que simpatizam, busquem. O que não falta hoje é literatura para isso. O que não falta hoje são bons livros que nos preparam para o momento em que Jesus nos chamar, porque trabalho tem bastante, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que a espiritualidade possa encontrar no nosso mental, no nosso coração, além da boa vontade, a capacitação para tal coisa. Tá? Então, obrigada, Thiago. Eu que agradeço, Luciana. Agradeço mais uma vez a sua atenção, o seu tempo, o seu carinho, né, o seu carisma, o conteúdo que você passou. Espero que tenha atendido, porque atendeu as minhas expectativas, que tenha atendido as expectativas dos companheiros que escrevem para nós. Né? Você que assistiu, se gostou, compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, que ele é feito para você, de uma forma muito simples, de uma forma muito carinhosa, pautada sempre no bem.
Muito obrigado e até o próximo episódio.